porta-voz do júri, que por motivos de doença não pode estar presente, deixou uma mensagem que passaremos a ler. Que pode degenerar numa lesão meniscal. O Fernando Martinho merece que se leia o texto que ele escreveu, porque as circunstâncias de saúde em que se encontram exigiram-lhe um esforço para o produzir. Ele é uma figura eminente da nossa universidade e este texto é de uma grande acutilância e de uma enorme beleza, como poderão ver. Por motivos de saúde, não me foi infelizmente possível estar presente nesta cerimónia de entrega do Prémio Teixeira de Pascoais a Daniel Jonas, que muito gostaria de felicitar de viva voz pelo livro, acerca do qual venho dizer algumas palavras como porta-voz do júri. Não deixo, no entanto, de lhe enviar um caloroso abraço de parabéns, a que junto as mais vivas saudações ao Presidente da Câmara de Amarante, patrocinadora do prémio e de quem guardo uma grata memória, e os meus agradecimentos a José Manuel Mendes, amigo de longa data e colega do júri, pela sua amável disponibilidade em ler este texto. A todos os presentes, endereço os meus cumprimentos por participarem nesta sessão em que a poesia se celebra sob a égide do poeta cuja memória esta nobre terra de Amarante tanto honra. Nó, o livro a que foi atribuído o prémio, referente a 2014, é um livro singularíssimo no contexto da poesia portuguesa contemporânea. Tentarei explicar porquê. Trata-se de uma coletânea de sonetos, como de imediato em indicação dessa categoria genológica sob o título surge, na folha de rosto, dá a perceber. Graficamente, porém, os sonetos não se apresentam ao leitor com a tradicional divisão em 2 quadras e 2 tercetos, definindo-se assim por uma única estrofe. O livro contém um número de poemas que não é certamente obra do acaso. São 50 os sonetos que o constituem, como já eram 50 os sonetos igualmente monóstrofos, monostróficos, com uma só estrofe, que constituíam a coletânea sonótono publicada 7 anos antes. O livro de 2014 leva, todavia, muito mais longe o trabalho de elaboração e sofisticação da linguagem e dos conceitos, correspondendo, desse modo, a um nítido aprofundamento da experiência de retomar uma forma poética velha de séculos para lhe dar a vida nova que todo o trabalho poético verdadeiramente requer. Há, evidentemente, uma tradição moderna do soneto português, cujo cultivo entre nós nunca arrefeceu ao longo do século XX e durante os 15 anos que o novo século já conta. Sem deixar de se integrar nessa tradição, não sei se o requintado soneto de Daniel Jonas a ela se pode limitar. Estou antes em crer que a sua inclusão em uma qualquer tradição não pode fazer-se sem ter em atenção as suas múltiplas raízes cosmopolitas. Com isto, não quer dizer que o poeta não se tenha deixado imbuir das soidões lacustres do grande ritmista que era Camilo Peçanha, como lhe chamou Mário de Sá Carneiro, ou não se tenha sentido cúmplice das subversões que Álvaro de Campos operou no interior dos seus sonetos, ou não tenha acompanhado com redobrada atenção as atonalidades paúlicas de Pessoa nos sonetos de Passos da Cruz, ou não se tenha apercebido da importância dos rópidos alicerces com que Nemésio equiparou, por sugestão heideggeriana, a língua, e por extensão o soneto em que disso tratou, à casa do ser, ou se não tenha adestrado no domínio da sintaxe conceptista dos sonetos de As Evidências, de Jorge de Sena, ou ainda se não tenha deliciado com o soneto sobre o soneto de Alexandre O'Neill, de 14 versos, contados um a um. É certo que paira, inegável, a sombra de Camões. Do Camões de Quem me quereis, perpétuas saudades. No movimento do incipit de um dos sonetos do nosso livro, Para onde fostes,
escritos que perdi. Mas a verdade é que também aqui Daniel Jonas se adequou à imagem que oferece dos poetas, numa entrevista relativamente recente, como seres deslocalizados, em desacordo com o século, com o seu tempo, e não apenas com este, mas com o espaço a que, por força do nascimento, estão ligados. O seu cosmopolitismo tem, como é sabido, uma concretização prática no exercício da tradução. O seu palmarés, a este respeito, é verdadeiramente notável. Traduziu o Paradise Lost, de John Milton, verteu para português aquela que é uma das obras fundamentais da literatura dos fins do século XIX, a Rebours, de Huysmans, e ainda obras de Shakespeare e Pirandello, e Evelyn Waugh. Mais recentemente traduziu os sonetos anómalos de 77 Dream Songs, do americano John Berryman, e tem vindo a preparar uma seleção de poemas de Wordsworth. Diga-se, a propósito deste último poeta, que num dos textos de Nó podemos encontrar uma alusão a um dos seus mais conhecidos poemas. E alusões, referências dos mais variados tipos é coisa que não falta no livro distinguido com o Prémio Teixeira de Pascoais, o livro de um autor em permanente interlocução com o discurso da cultura. Um poeta que não receia mesmo admitir a sua condição de ser mimético, além da outra já mencionada, de ser em desacordo com o século, com o seu tempo. Esta circunstância tem levado a alguma crítica a associar a sua poesia a diversos estilos de época, numa, de algum modo, compreensível tentativa de o situar numa tradição reconhecível, em que se torne menos difícil a sua arrumação em termos histórico-literários. Penso que é este um esforço mais ou menos vão. Um certo sentido de anacronismo que se reconhece nos seus versos não faz dele menos um poeta do seu e do nosso tempo, com as inquietações que o definem. Tal anacronismo torna-se especialmente sensível em certos procedimentos estilísticos recorrentes nos seus sonetos, que vão, por exemplo, da apóstrofe e da aliteração à alteração da ordem direta das palavras na frase, em muitos versos, ao uso da segunda pessoa do plural e de uma apreciável bateria de figuras. Tudo isso se conjugando na perseguição de uma certa eloquência. Há no livro um evidente propósito unitário, perceptível tanto a nível formal como a nível temático. Ele é constituído por um número redondo, meia centena, de textos, todos eles sonetos monóstrofos, de versos decassilábicos, embora os esquemas rimáticos possam variar, e os sonetos se apresentem segundo o modelo do soneto italiano ou do soneto inglês, com predominância, no entanto, deste último, não deixe de registar-se. Por outro lado, o livro inicia-se e encerra-se sob o signo de Jonas, o que corresponde a uma clara intencionalidade por parte do autor. O poeta aparece aí travestido de Jonas, o profeta bíblico, investindo uma óbvia motivação no que é o seu nome de família. No soneto inicial, Jonas encontra-se no ventre da baleia e é dele que ergue o seu grito. O poema de encerramento do livro fala-se de Nínive, a cidade que o profeta converteu, e o poeta define a sua presença por um gesto de reconciliação com Deus, aceitando o que ele dá e o que tira, aparentemente esquecido dos seus dilemas e aporias entre o otimismo e o pessimismo. A relação sempre problemática com Deus na poesia moderna, aquilo que uma recente antologia entre nós exprimiu em termos de Deus como interrogação, parte, em Daniel Jonas, de um trato íntimo com o texto, especialmente da tradição salmista, na variedade dos seus registros invocatórios, a ter facilitado tal trato íntimo pela assídua frequência que tem sido a sua dos autores anglo-saxónicos que traduziu.
A inquietação com o sagrado é, porém, apenas uma parte das muitas questões que uma obra tão complexa como nós levanta. Outras questões, igualmente importantes, o livro de Daniel Jonas coloca, um poeta que de modo algum se furta às inquietações de um tempo tão exigente como o nosso, ou se limita a deslumbrar-nos com o fulgor da sua magnificente realização verbal. Ao verso final do seu livro, e nada há noutra vida que eu prefira, está, afinal, subjacente, um convite simples, sem ênfase, a que a vida que temos a vivamos o mais intensamente possível, tomando-a nas nossas mãos. Aceitar tal convite é, porventura, a melhor forma de encarar o nó do problema, que é estarmos aqui e de que este livro, por múltiplos caminhos e veredas, nos foi falando. Não queria, no entanto, fechar esta intervenção sem citar por inteiro um dos mais belos sonetos do livro que hoje homenageamos. Deixa-me estar ao pé de ti, meu Deus. Sei que te diga nada, sem que fale. Apenas acoitar-me, e nisso calo intercessões, louvores, os meus eus. Ensina-me a encostar-me. Estou cansado. As plantas dos meus pés o chão carregam. Raízes que arrancam e sublevam, qual planta em que vivo enxertado. Deixei o ferro em brasa de rapaz e um horizonte extenso de poentes, ardendo, avivando o sangue aos rentes, cadáveres do que fui, sem selo, atrás. Da queda de onde vim, as mãos me doem. A queda de menino é erguer-se em homem.